Olá, pessoal. Estamos de volta agora com o nosso segundo painel, que vai falar sobre a aquisição originária da propriedade, com a doutora Ana Carolina e a doutora Fernanda. Deixa eu colocar aqui o slide para fazer a apresentação devida das doutoras, e aí a gente já inicia. Bom, hoje a doutora Ana Caroline vai falar um pouco sobre a aquisição originária da propriedade, junto com a doutora Fernanda. Inclusive, vai comentar com a gente também quais são as consequências e repercussões que tem a gente entender dessa forma a aquisição em leilão ser originária. E para passar a palavra para as doutoras, eu vou apresentá-las. Doutora Ana Caroline Bezerra é advogada, especialista em leilões de imóveis e regularização imobiliária, pós-graduada em Direito Imobiliário e está como vice-presidente da Comissão Especial de Leilões da OAB do Meier. E a doutora Fernanda é especialista em leilões de imóveis, pós-graduada em Direito Imobiliário e está como secretária adjunta da nossa Comissão Especial de Leilões do Meier. Muito obrigada, doutoras. Para a gente dar início, então, ao conteúdo, que é o que o pessoal está querendo, está esperando, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o fundamento da aquisição originária. O que é isso? Quais as diferenças de outros tipos de aquisições que tem? Olá, Nanda. Olá, doutora Nanda. Olá, doutora Ana. Olá, pessoal. Então, vou falar um pouco sobre essa diferença, porque o que que é aquisição originária e o que que é aquisição derivada. Em geral, quando a gente adquire um imóvel em uma compra e venda usual, isso se trata de uma aquisição derivada, né? Há ali o registro da compra e venda transferindo de um proprietário para outro. E com isso vem também herdando seus vínculos jurídicos, hipotecas, né? Se houver uma outra alienação fiduciária, penhora. E já a aquisição originária, o bem não mantém vínculos com o proprietário anterior, sendo transferido ao novo titular de forma livre e desembaraçada. E aí a gente tem conhecido no Instituto Jurídico de Uso Capião e o, o leilão, né, como forma de aquisição originária. Há uma certa divergência na doutrina e aí vai ser falado aqui também nesse workshop. Olá a todos, bom dia, boa tarde, desculpa. Tudo bom, doutora Nanda? Tudo bom, doutora Fernanda? É um prazer estar aqui com vocês. Amo partilhar sempre essa pauta sobre leilões, de leilões com vocês. E agora é um tema tão importante quanto a gente validar a questão da aquisição originária. Por falar, nessa divergência, eu queria reforçar aqui qual a natureza, de fato, da arrematação em imóveis, qual a natureza do leilão. É, como já foi dito aqui, existe essa diferença entre a originária e a derivada por questões do vínculo jurídico com o antigo proprietário. E a gente sabe que quando a gente está falando de arrematação de imóveis, tem uma natureza quase que como coercitiva. Existe sim o leilão por vontade própria. Porém, na maioria das vezes a gente fala como se fosse uma natureza coercitiva. E quando a gente fala de leilão, de iniciativa privada, não é esse trâmite, ele vai seguir o trâmite de uma compra e venda. Já os leilões que a gente está falando de aquisição originária, a gente está falando daqueles leilões que eles têm a origem de algum débito para quitação de débitos anterior, a origem em um débito para quitação de um crédito para quitação de um débito oriundo de um crédito anterior. Então, de fato, muitas pessoas ficam questionando se é uma aquisição originária, tendo em vista o uso capião, que é uma aquisição originária e não tem a cobrança do ITBI e não tem também essa questão da cadeia registral. Porém, no uso capião, a gente sabe que existe essas questões e é uma aquisição originária. Entretanto,
na arrematação, a gente vai ver que também é que também é uma aquisição originária. Ela não existe essa cessão de direito do antigo dono. É, porém, a gente vai ter que pagar o ITBI, vai ter que acompanhar essa cadeia registral, é um procedimento padrão, mas não faz com que deixe de ser uma aquisição originária. E é muito importante a gente bater nessa tecla que é uma aquisição originária, até para a gente validar essa questão quando a gente fala sobre o acompanhamento dos débitos anteriores. Mas a gente consegue ter uma fundamentação jurídica legal para dizer que realmente o leilão e a arrematação ela é uma aquisição originária? Da onde foi tirado esse conceito? Judicialmente, a gente tem essa aplicação da lei, né, que a gente tem ali o artigo 130 do CTN, que determina que os tributos de IPTU, por exemplo, não são transferidos ao arrematante. E aí a gente tem os créditos, vou dar uma lida aqui, peço licença, os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil, a posse de bens móveis e assim relativos a taxas, prestações de serviços referentes a tais bens, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. No caso de arrematação em esta pública, a subrogância do artigo 130 do CTN, que já era um embasamento legal, a gente tem uma jurisprudência também, que é o tema 1134 do STJ, que trata exatamente sobre a subrogação nos preços dos débitos tributários. Porque apesar da lei, né? Nada obstante a lei, a gente precisa também de uma força na decisão judicial para que possa ser cumprida com eficácia. Então, o tema 1134 deu essa força aí para que os advogados e os arrematantes possam se utilizar desse meio, em especial judicialmente, tá? Porque extrajudicialmente a gente trata, uma seara um pouco diferente, uma seara específica, e que a própria jurisprudência entende pela independência dos contratos e das partes. Então, é até algo um pouco mais delicado de se tratar, mas judicialmente a gente está tendo mais segurança jurídica a partir das decisões judiciais que levam em conta o aparato legal. E também com relação ao artigo 908, parágrafo 1º do CPC, aí a gente, além dos débitos tributários, que trata exatamente o CTN e essa decisão do STJ, a gente pode levar aí os débitos próprio terreno, que tratam também os débitos condominiais. Essa aplicabilidade, ela é um pouco também controversa, pode ser que o edital judicial verse ali que o arrematante vai arcar com os débitos condominiais, mas a gente tem a lei, então a aplicação da lei majoritária, né? Então, a gente pode se utilizar disso também para poder conseguir que o arrematante não arque com esses condomínios pretéritos. Então, o artigo 908, parágrafo 1º do CPC, trata que os ônus dos bens são extintos desde que a arrematação ocorra em conformidade com a lei, os credores sejam intimados, eles têm que seguir todo o trâmite legal. O artigo 908, e aí a letra da lei fala: havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. E aí a gente trata das preferências da ordem dos credores. E o parágrafo 1º, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza própria terreno, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Então, ali a gente já tem a lei trazendo a inaplicabilidade de que os débitos pretéritos de IPTU e condomínio sejam transmitidos para o arrematante. Então, a gente tem esse embasamento ali para fortalecer o argumento, para que a gente possa afastar essa aplicação. Excelente. E na prática, como é que ocorre? Quais são as consequências e os efeitos de a gente considerar uma arrematação como aquisição originária? Então, alguns efeitos práticos que a gente pode ver é a questão da extinção da penhora, hipoteca e, eventuais usufrutos. Vou falar passo a passo.
Quando a gente arremata o imóvel, a gente vai ter que seguir aquela cadeia registral que eu citei anteriormente. E aí, nessa cadeia registral, para que a gente tenha um registro livre, de fato, a gente vai ter que dar baixa em todos esses gravames. Nesse procedimento, sobre gravames ou averbações, a gente vai falar sobre as penhoras, sobre as hipotecas, eventual alienação fiduciária, usufruto. Vou falar de trás para frente. O usufruto, ele é uma situação um pouco mais atípica. Normalmente a gente a- arremata esse imóvel com usufruto. Porém, a gente já tem visto aí alguns casos práticos de proposta condicionada. O que seria uma proposta condicionada? Você fazer uma proposta nos autos do processo solicitando que o juiz determine a baixa daquele usufruto para a arrematação daquele imóvel. Tem aplicabilidade, porém não é tão comum. E aí você compra aquele imóvel, mas na verdade você vai comprar a propriedade do imóvel, mas os direitos de usufruir do imóvel vai continuar sendo daquela pessoa anteriormente. E quando extinguir o usufruto de fato, que é originário do falecimento da pessoa, você vai dar baixa desse usufruto. Esse é um dos pontos. A questão da hipoteca também, quando tem a quitação, você também vai lá e vai dar baixa. E a outra questão são sobre essas penhoras que a gente vai ter que dar baixa nesses gravames. Às vezes a gente vai pegar uma matrícula que tem vários gravames e a gente vai ter que dar baixa um por um. E aí até quem arca com isso é a pessoa que é o arrematante, quem arrematou o imóvel. Vantagens. Uma atualidade boa, que no ano passado o CNJ trouxe o provimento, no provimento 188, no artigo 320-G, falando que agora, a partir de agora, o juízo originário que levou o imóvel a leilão, ele pode determinar de ofício a baixa de todas essas penhoras. Então, antigamente, como é que funcionava? A gente tinha, vamos lá, tem 5 penhoras naquele imóvel. A gente tinha que, de várias diferentes. Então, a gente tinha que peticionar vara por vara, solicitando a baixa o ofício de baixa, tendo em vista a arrematação em consequência daquela penhora. E agora, não, agora a gente consegue fazer com que o juízo determine, com base nesse artigo 320-G do 188, do provimento 188 de 2024 do CNJ. Outra questão também é a impossibilidade de transferência dos débitos pretéritos da arrematação. O arrematante, ele não vai herdar as dívidas do antigo dono, que a gente está falando aí dos tributos, algumas execuções que a gente já está vendo, salvo a previsão do edital. Se o edital estiver prevendo que algum débito ele vai acompanhar, a gente vai evidenciar e vai se deparar com a responsabilidade de algum desses débitos. Mas, em regra, o que faz ser uma aquisição originária, os efeitos práticos de uma aquisição originária, os débitos não acompanham, os débitos pretéritos não acompanharem o imóvel. A gente ainda vai ver algumas questões que são divergentes, controvérsias aí, mas ao longo do workshop a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, doutora. Então, a gente pode falar que a responsabilidade do arrematante, ele começa ali com a arrematação? Quais são as responsabilidades que o arrematante vai ter e quando que elas iniciam? Então, doutora, sim, após a arrematação já começam os encargos, né? Primeiro, a gente tem os tributos, e tem os registros, tem o ITBI, que a gente chama, né, de imposto de transmissão. Mas a gente, falando ali do imóvel, o que que acontece? A partir da arrematação, incide débito condominial e o IPTU. O IPTU, ele trata do próximo ano, então vai ser proporcional. No próximo ano vai ali calcular, a partir da arrematação, a proporção, né, do registro da arrematação do adquirente. E as taxas condominiais. Como eu falei, em geral, é a partir da arrematação.
Mas há a possibilidade de ser requerido ao juízo que seja a partir da emissão da posse. Por quê? Há alguns problemas que existem ali no trâmite processual que dificultam a posse, como alguma ação anulatória, embargos terceiros, recursos, agravo de instrumento com pedido suspensivo. Então, há diversos recursos e artifícios que podem atrasar essa posse e que pode durar meses ou anos. E aí a pessoa está ali pagando um condomínio, que às vezes não é barato, desde a data da arrematação. Então, é possível requerer ao juízo que, a considerar o caso, ou mesmo o produto da arrematação seja um produto razoável, que possa ser descontado ali do valor desse produto da arrematação. Então, em tese, a responsabilidade dos encargos são a partir da data da arrematação, mas caso a caso é possível se verificar ali a partir da data de posse, da efetiva posse. Então, é sempre bom analisar o caso concreto e verificar as possibilidades, tanto financeiras do próprio arrematante, né, calcular ele com base no aparato financeiro que vai ser dedicado para o leilão, para que possa ser verificada a melhor estratégia. Perfeito. Hum. Então, como a doutora Ana Caroline falou, existem algumas controvérsias ainda jurisprudenciais. A gente pode falar um pouco dessas controvérsias agora, doutora? Com certeza. Eu vou começar abordando os cenários que os ônus não são eliminados. E aí, como eu havia dito, o edital ele é um manual. Então, qualquer cenário, qualquer eventual débito que tiver lá no edital prevendo que o arrematante ele vai ser responsabilizado, ele realmente vai acabar sendo responsabilizado. Então, não adianta a gente ficar entrando nesse embate, achar que vai ser diferente. O manual do jogo, é claro, lê o edital para ver como é que vai funcionar. Ainda temos algumas controvérsias também relacionadas a casos de alienação fiduciária com débitos condominiais. Esse é um caso bem polêmico. Eu acho que a gente poderia marcar aqui um próximo evento só para falar sobre isso. Mas, basicamente, a gente ainda tem uma polêmica que diverge se o imóvel for levado a leilão com dívidas da natureza de débitos condominiais e possuir alienação fiduciária ao mesmo tempo, como é que ficaria essa questão? Recentemente teve até um entendimento do STJ voltado para isso, mas vou deixar realmente para a gente debater um pouco mais sobre isso no próximo evento. De qualquer forma, o que eu tenho aqui para informar vocês agora é a importância de se atentar a isso. Sempre que tiver uma alienação fiduciária e um débito de natureza condominial, você dobrar a sua atenção para você ver se você vai ser responsabilizado ou vice-versa, tá? A alienação, a esta pública está indo, o leilão está indo por conta de uma alienação fiduciária e tem débitos condominiais, se você vai ser responsabilizado por esses débitos condominiais. E no outro ponto, o leilão está indo em decorrência de débitos condominiais. Você vai continuar se responsabilizando por essa alienação fiduciária. Isso é um ponto muito importante a ser observado para que você depois não saia no prejuízo. Mas, como eu falei, é uma divergência ainda. Existe a doutrina que fala que sim, você tem que continuar sendo responsabilizado por esses débitos, por questões de natureza própria ter renda, dívida condominial, mas é um debate bem longo aqui, apesar da gente já ter alguns entendimentos benéficos para a gente aí matante, vamos trazer isso num próximo evento que a gente conversa bem mais sobre isso. Perfeito. Então, a gente ainda tem realmente uma insegurança jurídica em torno desses temas, né? A gente pode falar um pouquinho desses casos, doutora Fernanda? Claro, a gente tem também algo que a doutora Ana trouxe, que foi dessa questão da responsabilidade condominial. A gente tem bastante insegurança jurídica também, principalmente em leilões extrajudiciais. A gente trata bastante dos leilões judiciais, mas é algo que a gente, bem ou mal, a gente tem toda a lei, né? Às vezes, como eu falei, a gente teve ali, tem de um artigo
artigo 130 do CTN. A gente precisou, mesmo sobre o que já tinha no 130 do CTN e no 908 do CPC. E isso, o débito condominial ainda nem está pacificado, ou seja, mesmo com a lei, a gente ainda tem uma certa insegurança jurídica. E no extrajudicial, como eu falei, por ser um contrato e tratar sobre a vontade das partes, há uma certa insegurança no que diz respeito ao edital, no que diz respeito ao trâmite utilizado. A gente tem, por exemplo, os leilões da Caixa, falam muito sobre que mudam a algum momento, a todo momento, assim, mas que mudou recentemente a forma de pagar os débitos anteriores, e aí a gente tem que tem umas certas modalidades da Caixa que quitam débitos anteriores e outras não, então é importante sempre estar atento a isso. Nos leilões judiciais, como foi falado, tem essa questão de estar previsto no edital, então, se não estiver previsto no edital, o que que acontece? Traz ali uma insegurança. Então, se o edital tiver omisso, é um risco a ser levado em consideração. A gente também tem, como caso polêmico, o ITBI, que percentual de ITBI, o imposto de transmissão, né, que a gente chama de ITBI, sobre a arrematação, ele é calculado com base no valor da arrematação, ou seja, o valor que foi pago no leilão. No entanto, algumas prefeituras calculam com base no valor venal. E aí a gente tem que requerer junto à prefeitura essa correção. Caso a prefeitura, né, negue, a gente tem que ou impetrar um mandado de segurança, ou, se a pessoa, o arrematante desejar, efetuar o pagamento, depois ajuizar uma ação requerendo o ressarcimento do valor. Então, aí toda uma ação, uma insegurança que teve, né, uma ação que teve que ocorrer por conta de um imposto e- calculado errado, né? Então, são certas situações que a gente precisa estar atento e, e levar em consideração tanto no custo de aquisição, quanto no tempo que vai ser, né, levado em consideração para poder emitir na posse, né, ter a efetiva posse. Então, há alguns casos polêmicos, alguns casos de insegurança, como essa questão do ITBI, mas eu acho que a questão maior é a gente sempre estar atento ao que diz o edital e levar em consideração essas inseguranças ali como uma negativa, né? Não como uma negativa para não participar, mas como uma negativa para, olha, isso aqui é um risco, levar ali como uma situação de risco e participar, né, sabendo do risco. Perfeito. E tem formas de mitigar esses riscos? O que que a gente pode fazer em relação a essa insegurança jurídica? Porque eu acho que o importante para o arrematante é saber também o que que ele pode fazer, porque ele não vai deixar de querer investir nesse mercado que é tão lucrativo e que tem assim retornos incríveis em relação ao capital investido, né? E além das oportunidades. Tem como a gente mitigar esses riscos? O que que a gente poderia fazer para evitar essa insegurança jurídica? A gente falou tanto sobre insegurança jurídica que é até meio assustador, né? Será que vale ou não vale a pena participar dos leilões? Calma, gente, vale muito a pena, tá? Eu acho importante a gente estar abordando aqui todos os pontos que é a realidade, assim, não é alguma coisa simples. Leilão não é algo simples que qualquer um abre um site e vai lá e dá o lance, você tem que observar. E quando a gente fala sobre essas boas práticas para garantir a segurança jurídica, para mim eu acho que o top um é você ter uma assessoria especializada. É uma das coisas mais importantes, porque você tem que observar tantos documentos. Edital. O edital é o manual do jogo, digamos assim. É ele que vai te dar todas as instruções. É ele que vai te falar se você é responsável ou não por algum débito, como você vai dar o lance, até quando você pode dar o lance, aonde você vai dar o seu lance, quais são os riscos de você dar o lance e você não pagar. Então, esse.
é o principal documento que a gente vai analisar, e a gente falou aqui diversas vezes, tudo a gente vai ter que olhar para o edital. Então, um edital bem analisado é metade do jogo ganho. Outro ponto importante é a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, ele é o histórico do imóvel. Se você não observa quais são as penhoras, quais são os gravames, quais são as averbações que estão ali naquele imóvel, você pode comprar algo que no final vai fazer com que você tenha novos encargos, porque a baixa de gravame ela não é gratuita. Então, se você sabe que você está comprando um imóvel com vários gravames, você vai ter que efetuar esse pagamento, você tem que fazer esse cálculo ali financeiro para que bata, para que feche a sua conta, se a gente está falando de um investidor, ou não, ainda que a gente não fale de um investidor, uma das principais vantagens é você comprar um imóvel com o desconto. Se você não tem essa margem de desconto, o leilão passa a não ser lucrativo para você. Então é importante olhar ali quais vão ser esses custos atrelados. Não só a matrícula, mas a gente vai olhar também para as certidões trabalhistas, certidões referentes ao IPTU, que é a certidão enfitêutica. Todas essas certidões é importante a gente olhar, tá bom? Outra questão são em processos judiciais. Às vezes, o imóvel está sendo levado, como eu falei, por alienação fiduciária, mas tem uma dívida ali condominial ou tem uma outra dívida que está sendo que ele vai ser utilizado como garantia. Ele está sendo apontado como garantia ali em juízo. Então, é importante a gente olhar os processos judiciais que eles podem estar sendo apontados. E não só um leilão extrajudicial. Um leilão judicial, ele pode estar, o mesmo imóvel ele pode estar sendo apontado em um processo judicial e em outros processos judiciais. Eu vou até falar uma coisa, mas a maioria dos devedores, eles devem em vários lugares. Então, é importante observar isso. Não é uma regra, mas pode ser que só seja um caso específico e aquele imóvel está sendo levado a leilão. Mas é comum a gente ver pessoas que têm imóveis no leilão. É até importante falar, porque a gente acaba sempre tendo uma sensação de que o imóvel, ele coitado da pessoa que está perdendo o imóvel. Mas, gente, quando o imóvel está indo a leilão, muitas outras coisas aconteceram. E muitas das vezes, essa pessoa, ela é um devedor quanto mais. Então, não é uma coisa nova ali para ele. É uma coisa que vem acontecendo corriqueiramente em outros processos. A gente tem que realmente prosseguir até com essa questão do leilão, até por uma questão cultural, para que a gente não continue a fomentar essa cultura de inadimplência que, infelizmente, a gente se depara ainda de forma muito, muito corriqueira no Brasil. Mas é basicamente isso. Se a gente tiver uma boa análise, uma boa assessoria jurídica especializada para que vá te orientar, para que vá fazer essa análise jurídica, essa due diligence que a gente chama, que é a análise de toda essa documentação, e além disso, fazer essa análise de risco, e além disso, fazer uma análise financeira, uma projeção financeira de quais são os seus encargos. Esses riscos realmente eles vão estar lá, e não é que eles se tornem um sinal vermelho para você não participar do leilão. Com uma assessoria jurídica, você pode muitas das vezes conseguir uma maior vantagem, porque uma pessoa que não conhece, não trabalha, não está acostumada a lidar com o leilão, qualquer cenário, ela vai dar sinal vermelho. E aí muitas pessoas vão deixar de participar, enquanto você, que sabe que você está com uma assessoria qualificada, sabe qual vai ser os próximos passos para você participar, do leilão de forma segura, você vai estar saindo na frente. Então, por isso que eu falo que o principal planejamento ali para trabalhar com leilão é você contratar uma assessoria especializada, de preferência jurídica, porque a gente vai se deparar muitas das vezes com esse cenário jurídico, mas, enfim, é basicamente isso. E não se assustem em relação aos leilões, que a gente está falando aqui sobre aquisição originária da propriedade, a questão dos débitos, dos gravames, como é que funciona na prática, o fato do STJ ter que validar algumas situações, algumas questões, não é algo para assustar vocês. É algo para vocês entenderem que é um investimento e, assim como qualquer outro investimento, existem os riscos, porém,
a partir do momento que você tem ciência de quais são esses riscos, do que você está lidando, você tem muito mais amparato para para você legalmente falando, não correr esses riscos, para você se ter um negócio jurídico seguro, que é esse o nosso objetivo, né? Ninguém quer arrematar um imóvel e não ter um negócio jurídico seguro. A gente quer arrematar um imóvel, a gente quer emitir na posse, a gente quer vender esse imóvel, a gente quer aproveitar desse bem que a gente conseguiu aí com tanto carinho, tanto querência, né? Então, de fato, assim, ao que eu tenho para falar é isso. Só se atentem na documentação e busquem sempre segurança jurídica com um profissional qualificado, que vocês vão ter êxito nos leilões. E leilão é um mercado incrível, não só para quem está investindo, mas para quem trabalha com leilão. Você aprende muita coisa. De fato, assim, a minha indicação é quem quiser investir, só vamos, porque vale muito a pena. Feito, doutoras. Vocês abordaram, eu acho que com profundidade, apesar de a gente não ter muito tempo, porque a gente poderia ficar falando o dia inteiro aqui de leilão, mas vocês abordaram todos os pontos com muita profundidade, muita clareza. Um resumo geral, vou fazer um resumo geral do que a gente falou aqui, né? Da aquisição originária, que ela vem com o bem livre de ônus relacionados ao anterior proprietário. A gente tem algumas exceções, claro, mas que principalmente no leilão judicial, a gente sabe que aqueles ônus tributários, principalmente, e também os outros pró-terrens, como o condominial, eles não vinculam o arrematante, né? O arrematante ele só passa a ter responsabilidade após o leilão. E apesar de a gente ter ainda algumas controvérsias jurídicas e de precedentes que a gente vai ter em qualquer área, porque as pessoas pensam diferentes e o judiciário é composto de pessoas, então a gente sempre vai lidar com algumas decisões conflitantes. Mas que isso não é um risco enorme que impeça qualquer um de participar ou de arrematar. Os riscos existem em qualquer tipo de investimento. A gente tem, de acordo com o perfil de cada investidor, temos investidores que gostam de investir com maior risco porque sabem que o lucro vai ser maior, assim como a gente tem investidores que gostam de algo mais certinho, mais pré-fixado, que sabe o que vai acontecer ao final, então eles não admitem tantos riscos, eles querem uma coisa certa, mesmo que o lucro seja menor. E aí a gente vai ver oportunidade para cada tipo de investidor. Eu sempre falo muito que não existe leilão ruim, existe leilão que não é para você. Então, tem oportunidade para todo mundo, para quem gosta de correr vários riscos e para quem tem um apetite de risco menor. E a gente sabe que a gente pode evitar, ou pelo menos mitigar, alguns desses riscos com uma análise profunda, que a gente chama corriqueiramente de due diligence, e com uma assessoria especializada. E é muito importante a gente saber quem são os profissionais que estão nos assessorando, porque faz toda a diferença, né? Assim como na medicina tem as especialidades, no direito também tem. Então é importante a gente ver alguém que realmente trabalhe na área, que tenha prática na área e que tenha já um, um background, né? Saiba como resolver situações. A arrematação, a gente sabe que pode ser um excelente negócio, mas desde que a gente faça com planejamento e segurança. Então, foi muito esclarecedor a exposição de vocês, doutora. Eu agradeço imensamente por vocês terem dado um pouquinho do tempo e do conhecimento de vocês aqui para gente. E a gente espera encontrar vocês em outros eventos e cada vez mais, porque é sempre muito bom a gente andar com quem sabe, né? Eu sempre falo assim, ande com os grandes. Eu gosto de andar com quem sabe mais do que eu, para eu aprender também. E a gente juntos, nós vamos trocando experiências,
vamos ajudando uns aos outros, vamos crescendo em conjunto. Muito obrigada, doutoras. Com certeza, é sempre uma honra, estar aqui na presença de vocês. Eu sempre é muito engrandecedor. Muito obrigada pelo convite. Só tenho a agradecer também, mais uma vez, pela oportunidade de estar partilhando mais um evento com vocês. É tão engrandecedor, é tão enriquecedor aproveitar esse momento com vocês. A gente tem tanta troca e eu realmente já me sinto muito privilegiada por poder estar rodeada de pessoas que têm tanto sempre a acrescentar em todos os cenários, tá, gente? Não é só aqui, não. Então é isso. Muito obrigada. Tenha uma ótima tarde, pessoal. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.